Olá, meu nome é Cristiano, sou professor do Cefet de Minas Gerais e coordenador do curso de capacitação para professores de matemática do ensino médio, oferecido pelo Cefet como um curso de extensão. Bom, neste vídeo eu vou fazer a gravação de uma apresentação que foi uma aula dada no curso, aliás, a primeira aula, mas que por um descuido da minha parte acabou não sendo gravada. Então, para que fique salva como uma aula na playlist do curso, que nós vamos deixar no YouTube ao final do curso, então eu faço aqui a gravação dessa aula, intitulada Discussão sobre Argumentos Combinatórios. Aula essa que foi dada em abril de 2022. Então começamos a apresentação definindo o que é um argumento combinatório, que é o objeto da nossa apresentação. E um argumento combinatório é, como qualquer argumento, um raciocínio que vai nos levar a um convencimento de uma afirmação, mas que nesse caso especificamente trata-se de uma propriedade combinatória. Então, para identificarmos a sua utilidade, basta analisar a própria definição. A utilidade dos argumentos combinatórios está exatamente na demonstração, como um recurso de demonstração de propriedades que são dadas na análise combinatória. Então, para nos servir dessas propriedades, eu vou fazer aqui ao longo da apresentação algumas demonstrações. Vamos lembrar que as combinações de N objetos tomados PAP, são a quantidade de combinações, é dada pela fórmula N fatorial sobre N menos P fatorial vezes P fatorial. Lembrando ainda que o símbolo para expressar essa quantidade de combinações que nós encontramos por meio dessa expressão não é um símbolo universal. Ele pode ser dado dessa forma, com N e P como índices da letra C ali. Outra simbologia que é muito frequentemente encontrada é o N como sendo um índice inferior e o P um índice superior, ou ainda o próprio binômio, que aqui eu vou utilizar nessa apresentação, que inclusive eu vou chamar aqui de maneira para sintetizar, simplesmente como sendo N escolhe P, que evidentemente representa o número de combinações de N elementos tomados PAP, mas que aqui na apresentação será chamado simplesmente de N escolhe P. Então começamos a entender, a exemplificar situações que são dadas, que podem ser apresentadas sobre a ótica dos argumentos combinatórios, mostrando uma comparação, que pode ser muito comum numa sala de aula, de uma demonstração. Então, mostrar primeiro que a fração 60 fatorial sobre 54 fatorial vezes 6 fatorial é um número inteiro, trata-se de um número inteiro. E aqui eu começo não aplicando exatamente um argumento combinatório. Eu vou estabelecer uma comparação. Então, a primeira ferramenta que será utilizada será talvez a mais comum, que é a ferramenta numérica. Então, simplesmente podemos provar que essa fração é um número inteiro fazendo o cálculo. Então, 60 fatorial pode ser estendido no produto 60 vezes 59 vezes 58 até 54 fatorial, assim como 6 fatorial pode ser escrito como um produto 1, 2, 3, 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6. E aí observe nesse desenvolvimento que o fator 54 fatorial pode ser cancelado do numerador e denominador, assim como os fatores do denominador 6, 5, 4, 3, 2, 1, até o 2 no caso, que é o que nos interessa cancelar, cada um deles pode ser cancelado. O 60 cancela o 6, o 5 pode ser cancelado pelo 55, o 4 pode ser cancelado pelo 56, o 3 pelo 57 e o 2 com o 58, por exemplo. E aí o produto que vai restar no numerador, 10 vezes 59 vezes 29, vezes 19, vezes 14, vezes 11, por si só já bastaria para mostrar que é um número inteiro, mas multiplicando nós obtemos aí 50.063.860, que trata-se de um número inteiro. Então está demonstrado. A título de comparação, então aqui agora fazendo um argumento combinatório, observe, que aqui eu estou chamando de uma solução alternativa, observe que
60 fatorial sobre 54 fatorial vezes 6 fatorial é o resultado do binômio 60 escolhe 6, ou o número de combinações de 60 elementos tomados 6 a 6. E como o binômio 60 escolhe 6 é esse número de possibilidades de escolhermos 6 dentre 60 objetos distintos, logo, ele é um número natural, que, por consequência, é um número inteiro. O que eu quero mostrar com isso é a simplicidade do raciocínio, que sequer uma conta precisa ser feita. Nós nem precisamos fazer conta. Uma vez que nós identificamos que o binômio 60 escolhe 6 é um número que expressa a contagem de uma configuração, isso por si só já pode ser entendido como um número inteiro, que é um número natural, aliás. Porque quando nós contamos algo, nós estamos tendo como universo o conjunto dos números naturais. Nós podemos contar 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, maneiras de uma coisa ser estabelecida. Não se trata aqui de estipularmos uma possibilidade da contagem não ser inteira. Isso é pressuposto no nosso objeto de discussão. Toda contagem ela é preliminarmente um número inteiro. O resultado da contagem vai ser um número inteiro e, consequentemente, vai ser um número natural até, por consequência, um número inteiro. Então, uma vez que isso já esteja introjetado para os alunos, esse tipo de raciocínio ele simplifica até o próprio entendimento dos problemas combinatórios. Vamos continuar aqui na sequência com outras demonstrações de outras propriedades, passando então para uma propriedade muito comum quando se ensina as combinações, que são as chamadas combinações complementares. Dados n e k naturais, com 1 menor ou igual a k menor ou igual a n, então o binômio n escolhe k é o mesmo que n escolhe n menos k. Então aqui, mais uma vez, eu ainda vou me servir de uma comparação. Nós vamos fazer uma demonstração, nesse caso agora, algébrica, e posteriormente uma demonstração combinatória, usando argumentos combinatórios para verificar, demonstrar essa propriedade. Então, antes aqui vale a título de exemplo, né, as combinações complementares. A título de exemplo, então, podemos fazer que 10 escolhe 7 é igual ao binômio 10 escolhe 3, ou ainda que 12 escolhe 4 corresponde ao mesmo número que o binômio 12 escolhe 8. Aplicando valores particulares para n e k. Pois bem, então agora sim, fazendo uma demonstração primeiramente algébrica, observemos inicialmente, eu vou deixar ali em cima de vermelho, o objeto do que nós precisamos demonstrar, para não esquecermos. Então observe que, pela fórmula, que já foi dada lá no início, o binômio n escolhe k é dado pelo fatorial de n sobre o fatorial de k multiplicado pelo fatorial da diferença, n menos k. Bom, então, usando a própria fórmula, o binômio n escolhe n menos k, ele vai ser dado pelo fatorial de n dividido pelo fatorial de n menos k, multiplicado pelo fatorial da diferença n menos k. Então, tirando esse último parênteses do denominador, n menos k, da subtração de n, então nós temos, nesse ainda denominador, n menos n mais k. E aí, esse último parênteses à direita, nós temos n menos n cancelando, e vamos ficar com n fatorial sobre n menos k fatorial vezes k fatorial, que é igual ao próprio binômio n escolhe k. Então, essa demonstração, por si só, já valida completamente o raciocínio que precisaria para que fosse estabelecido o convencimento da igualdade proposta. A questão aqui que eu coloco para discussão, que eu gostaria que servisse de objeto de reflexão para vocês, professores de matemática, que assistem essa apresentação, será que o aluno ele tem um ganho de raciocínio combinatório, quando ele estiver estudando esse conteúdo, evidentemente, ao verificar essa demonstração por um argumento algébrico? Qual foi o ganho combinatório que o aluno obteve ao se verificar essa igualdade por meio dessa estratégia de raciocínio?
por meio de uma validação por raciocínio algébrico. Em termos combinatórios, pelo menos em minha opinião, não houve qualquer ganho em termos de raciocínio combinatório. O que poderia ter sido feito caso nós tivéssemos realizado tal demonstração, utilizando para isso exatamente o que ele tem aprendido, que é o processo de contagem. Então, o que nós vamos fazer aqui é perceber que, para fazer uma demonstração usando argumento combinatório, sabemos que o número binomial n escolhe k é o número de subconjuntos com k elementos obtidos a partir de um conjunto com n elementos. Então, observe que se está aqui generalizando o binômio n escolhe k e colocando esse binômio num contexto específico. Nós temos que n escolhe k é o número de maneiras de escolhermos n objetos entre k. Aliás, escolhemos k objetos dentre n, de uma maneira geral. Mas que pode ser colocado num contexto de que esses objetos são elementos de um conjunto de n elementos, onde nós queremos escolher k. Ou seja, cada vez que nós escolhemos k, estamos formando um subconjunto. Então, consideremos um conjunto X com n elementos. Para cada subconjunto A com k elementos, existe um e exatamente um subconjunto B formado com os elementos de X que não pertencem a A. Isso tem até um nome. É o conjunto complementar de A. Então, o que está se dizendo é que cada vez que nós formamos um subconjunto A com alguns elementos escolhidos, os elementos do conjunto X, que seria aqui o conjunto universo, os elementos de X que não foram escolhidos, representam o complementar do conjunto A. Então, para cada conjunto A, existe um e apenas um subconjunto complementar daqueles elementos que não pertencem a A. Então, a quantidade em n escolhe k de subconjuntos X, que cada conjunto A tinha k elementos, então a quantidade desses conjuntos possíveis é n escolhe k, que é o número de maneiras de escolhermos os k elementos dentre n. Então isso dá a quantidade de possíveis subconjuntos de k elementos. E essa quantidade com k elementos é igual à quantidade n escolhe n menos k de subconjuntos com n menos k elementos, que são subconjuntos complementares daqueles primeiros. Porque aqui estabeleceu-se uma relação bionívoca. Vale lembrar, para cada conjunto A, existia um e apenas um complementar de A. Então, cada vez que eu escolho K, é como se eu estivesse escolhendo, de uma forma indireta, N menos K, para formar outro subconjunto. Então, se existe uma relação de 1 para 1, é claro que a quantidade de conjuntos possíveis de K elementos é igual à quantidade de conjuntos com N menos K elementos, pela relação bionívoca. E aí, isso já é por si só um argumento suficientemente claro para que se estabeleça a validade dessa propriedade de que N escolhe K é igual a N escolhe N menos K. É claro que isso, talvez sendo levado para um aluno de 16 anos, normalmente aí um aluno do segundo ano do ensino médio, segundo, terceiro ano, que está aprendendo análise combinatória, ele pode não ter a maturidade de perceber isso de uma maneira tão generalista, usando N, K. Agora, o que pode ser feito é um simples exemplo. Então eu vou colocar aqui um conjunto X com 5 elementos, A, B, C, D e E. Tomemos aqui os subconjuntos de X com 2 e 3 elementos, constatando que 5 escolhe 2 é igual a 5 escolhe 3. Então eu vou formar aqui conjuntos com 3 elementos e com 2 elementos, e cada vez que eu formar um conjunto com 2 elementos, eu vou estipular o conjunto complementar com 3 elementos. Então, ao conjunto formado pelos elementos A e B, existe o conjunto C, D e E, que é o complementar do primeiro, AB. Então, ao conjunto AC, nós temos o complementar BDE. Ao conjunto pelos elementos formados pelos elementos AD, nós temos o complementar BCE. E assim por diante, o complementar de AE é o BCD. BC tem um complementar ADE. BD tem um complementar ACE. BE tem um complementar ACD. CD tem um complementar ABE. CE tem um complementar ABD. E finalmente o DE tem um complementar ABC.
Então, com isso, pode-se mostrar para um aluno que cada vez que nós escolhemos dois elementos, nós estamos escolhendo também de maneira indireta três. Ou ao contrário, cada vez que nós escolhemos três, estamos escolhendo de maneira indireta dois, que são aqueles que não foram escolhidos. Então, o número de maneiras de escolher dois objetos, dois elementos do conjunto, nos dá indiretamente o número de maneiras de escolhermos três. E se a relação de escolher 2 e escolher 3 é de 1 para 1, quer dizer que o número de maneiras de escolhermos 2 ou escolhermos 3 tem que coincidir por essa percepção. Passemos então para uma outra propriedade, muito importante também dentro da análise combinatória, que é a famosa relação de Stiefel. Dados nk naturais, com 1 menor ou igual a k menor ou igual a n menos 1, então o binômio n escolhe k é igual à soma dos binômios n-1 escolhe k, com n-1 escolhe k-1. Bom, aí agora, vamos fazer primeiro aqui até ver também alguns exemplos, substituindo valores específicos para nk, fazendo n igual a 10 e k igual a 7, né, ficaria 10 escolhe 7, o binômio, é igual à soma dos binômios 9 escolhe 7 com 9 escolhe 6. Ou ainda, fazendo n igual a 30 e k igual a 12, então o binômio 30 escolhe 12 é igual à soma dos binômios 29 escolhe 12 com 29 escolhe 11. Isso é bem claro lá quando você faz o desenho do triângulo de Pascal, para citar aqui um objeto também bastante interessante, em que cada elemento do triângulo de Pascal ele pode ser visto como sendo a soma dos dois que estão acima dele, na linha de cima, a direita e a esquerda. Então, esse elemento, no caso ali, por exemplo, 30 escolhe 12, ele vai estar embaixo, na linha de baixo, do 29 escolhe 12 e do 29 escolhe 11, entre esses dois, localizado entre eles. E ele vai ser a soma desses dois. Isso vale para todos. E aí, agora sim, vamos ver como é que seria uma demonstração desse fato. E agora aqui já não cabe mais comparações. Eu não vou me preocupar em fazer demonstrações algébricas, numéricas. Aqui nós vamos focar agora daqui por diante em demonstrações puramente combinatórias, usando, evidentemente, argumentos combinatórios para se estabelecer a demonstração. E aí, para isso, vou começar a utilizar, nesse caso, a chamada contagem dupla, que basicamente é um recurso que nós vamos aplicar através dos argumentos combinatórios para se fazer a demonstração. A contagem dupla consiste em entender que, se nós estamos contando uma mesma configuração de duas formas diferentes, essas contagens, apesar de serem formas diferentes de se contar, elas têm que coincidir. Então, na contagem dupla, o que é muito comum de ser feito é olhar para os dois lados da igualdade e tentar enxergar uma situação na qual ambos os lados podem ser obtidos fazendo a contagem daquilo que nós estabelecemos em algum contexto. Por exemplo, considere um conjunto com N pessoas, das quais devemos tirar uma comissão com K pessoas. Então, evidentemente, K tem que ser menor ou igual a N. Eu vou tirar uma comissão de K escolhidas dentre N pessoas. Então, a quantidade de tais comissões é N escolhe K. Então, eu estou colocando o primeiro binômio à esquerda dentro de um contexto. Então, naquele mesmo contexto, eu vou tentar fazer a contagem daquela mesma configuração, ou seja, eu vou contar essas comissões de K pessoas, que podem ser formadas a partir de N, mas de uma outra forma. E aí eu vou usar para isso o que está do outro lado da igualdade, que é a soma daqueles dois binômios. Se eu mostrar que aquela soma dos dois binômios está contando a mesma coisa, então isso por si só é suficiente para que se estabeleça a veracidade dessa igualdade. Então, como é que nós poderíamos entender essa mesma contagem, ou seja, as comissões com K pessoas, escolhidas a partir de N, agora contando como sendo a soma daqueles dois binômios? Observem. Por outro lado, considere uma pessoa específica desse grupo, digamos José. Então, José é uma das N pessoas do grupo lá, do grupo
original. Podemos contar as comissões que podem ser formadas com ou sem o José. Então, evidentemente, nós temos comissões em que o José faz parte e as comissões que o José não faz parte. Se nós estabelecermos as comissões com K pessoas que não incluem José, a quantidade dessas comissões é dada por N-1 escolhe, pelo binômio N-1 escolhe K. Porque, observem, as comissões têm que ter K pessoas. O José é uma das N, uma da quantidade de N pessoas. Se o José não está, a gente vai precisar continuar escolhendo K. Mas agora eu já não tenho N pessoas, porque o José não pode fazer parte. Então, das N pessoas, excluímos o José, sobram N-1, dos quais serão escolhidas K. Então, a quantidade de tais comissões é N-1 escolhe K. Já a quantidade de comissões que incluem o José, essa quantidade é dada por N-1 escolhe K-1. Por quê? Porque se o José faz parte das comissões, lembremos que as comissões têm K pessoas. O José já é uma dessas K que foram escolhidas nessa situação, em que o José faz parte. Então, para que seja montada a comissão, nós já não temos que escolher K pessoas, porque uma delas já é o José que já está escolhido. Então eu tenho que escolher as pessoas restantes, que são K-1. Mas essas pessoas vão ser escolhidas a partir daquele conjunto original que tinha N, mas que nós temos que tirar o José que já está escolhido. Então o número de comissões que não incluem o José é N-1 escolhe K-1. E aí, a quantidade total de comissões com K pessoas é a soma das comissões que tem o José com as comissões que não tem o José. Então nós vimos que as comissões que não tem o José, N-1 escolhe K. As comissões em que o José faz parte, N-1 escolhe K-1. E a soma disso, então, é o número total de comissões, independente se o José está ou não. Então, se isso representa um número total de comissões de K pessoas escolhidas dentre N, então nós só podemos deduzir a partir daí que a gente vai concluir naturalmente que o binômio N escolhe K ele deve ser necessariamente igual à soma N-1 escolhe K com N-1 escolhe K-1. E aqui não foi necessário aplicar situações particulares, até porque casos particulares não servem para generalizar uma demonstração, evidentemente. O que é importante, repito aqui, na questão da discussão sobre o processo de ensino-aprendizagem, é que o aluno, ao se deparar numa situação de utilização de argumento combinatório, ele nem precisa fazer contas, que ele não está fazendo, como eu disse, com valores particulares. Mas ele entende o que ele está calculando, o que é o mais importante. Então, quando para o aluno faz sentido essas contagens, significa que o processo de compreensão do conteúdo já está estabelecido. Vamos fazer aqui mais alguns exemplos. Então, dado N um número natural, então a soma N escolhe 0, mais N escolhe 1, mais N escolhe 2, etc., até N escolhe N, é igual à potência, o resultado da potência 2 elevado a N. Isso costuma ser chamado, especialmente quando se estuda o binômio de Newton, como o teorema da linha, o teorema das linhas, né, que vale evidentemente para todas as linhas do triângulo. Que a soma dos binômios de uma mesma linha do triângulo de Pascal é sempre 2 elevado ao parâmetro N. Pois bem, então para nós estabelecermos a demonstração dessa propriedade, mais uma vez eu vou fazer o uso da contagem dupla. Eu vou mostrar que eu estou contando a mesma coisa de duas formas diferentes. Uma das formas usando um dos lados da igualdade e a outra forma usando o outro lado da igualdade. Então, se eu estou contando a mesma coisa, essas duas partes da igualdade elas têm que coincidir, evidentemente, como se está escrito. Então, começamos a partir de um conjunto A, com a consideração de um conjunto A com N elementos. Vamos determinar a contagem dos subconjuntos de A, somando as quantidades de subconjuntos com um número fixado de elementos. Explicando melhor, então assim temos N escolhe 0, subconjuntos com 0 elemento. Então, se eu for escolher 0 elemento, o número de maneiras disso ser escolhido é N escolhe 0.
São subconjuntos com 0 elemento. Agora, se eu for escolher um elemento, a quantidade de subconjuntos com um elemento é n escolhe 1. E assim por diante. N escolhe 2 subconjuntos com 2 elementos. Até que n escolhe n é a quantidade de subconjuntos com n elementos. Então, quando nós somamos n escolhe 0, mais n escolhe 1, mais n escolhe 2, etc., até n escolhe n, nós temos a quantidade total de subconjuntos. Então, a partir de um conjunto com n elementos, essa soma expressa a quantidade total de subconjuntos de um conjunto de n elementos. Por outro lado, isso sempre vai ser uma expressão, se não for essa, vai ser uma equivalente, quando se está aplicando a situação de uma contagem dupla, porque você está contando a mesma coisa de uma outra forma. Então sempre vai ter isso, de uma outra forma, por outro lado, é uma expressão recorrente quando se usa a contagem dupla nos argumentos combinatórios. Então, por outro lado, podemos formar os subconjuntos escolhendo se cada elemento pertence ou não ao subconjunto. Então, eu vou formar os mesmos subconjuntos, os subconjuntos com 0, com 1, com 2, com 3, até com n elementos, mas eu vou formar todos esses subconjuntos de uma outra forma, usando um outro raciocínio. Eu vou escolher se cada elemento, cada um dos n elementos do conjunto original, vai entrar ou não no subconjunto. Então, nós temos dessa forma 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, etc., vezes 2, esse produto com n fatores, um para cada elemento, determinando a quantidade de subconjuntos possíveis de serem formados. Digamos que, só para ilustrar essa ideia, eu tenho os elementos chamados de x1, x2, x3 até xn. Então, para formar o subconjunto, a partir desses elementos, x1, x2 até xn, eu vou decidir se o x1 vai fazer parte ou não. Ora, ele pode ou não fazer parte. Existem duas possibilidades. Para cada uma delas, o x2 pode fazer parte ou não. Duas possibilidades. O x3 pode fazer parte ou não. Duas possibilidades. Então eu vou ter duas possibilidades para cada elemento do conjunto. Então, quando nós variarmos todas as possibilidades de cada um dos elementos fazendo ou não parte, esse produto de 2 vezes 2 vezes 2 com n fatores vai mostrar a quantidade de variações possíveis que vai nos expressar a quantidade total de subconjuntos. Porque para todas as variações, nós temos os subconjuntos formados com um elemento, com 5 elementos, com 3 elementos, com 0 elemento, quando nenhum deles fizer parte, por exemplo. Então, esse produto representa a quantidade de subconjuntos possíveis. E 2 vezes 2 vezes 2 com n fatores é dado por 2 elevado a n. Então, nós só podemos deduzir a partir daí que se essa potência 2 elevado a n expressa a quantidade total de subconjuntos, assim como a soma n escolhe 0, mais n escolhe 1, mais n escolhe 2, etc., até n escolhe n, expressa também a quantidade total de subconjuntos, a única conclusão natural que a gente pode chegar é que essas duas quantidades elas devem coincidir, porque elas estão contando a mesma coisa. Essa é a ideia básica da contagem dupla, dentro dos argumentos combinatórios. Vejamos então com isso mais uma propriedade. Dados nk naturais, com 1 menor ou igual a k, menor ou igual a n menos 1, então o binômio n escolhe k é igual ao produto da fração n sobre k, multiplicado pelo binômio n menos 1 escolhe k menos 1. Então, a título de exemplo, fazendo n igual a 8 e k igual a 5, então o binômio 8 escolhe 5 é igual a 8 quintos vezes o binômio 7 escolhe 4. Ou ainda, fazendo n igual a 10 e k igual a 5, então o binômio 10 escolhe 5 é igual a 2 vezes, que aí vai ficar 10 sobre 5, 2 vezes o binômio 9 escolhe 4. É uma propriedade sempre válida. Né? Não preciso nem verificar esses exemplos, fazer as contas, porque nós vamos fazer a demonstração de uma maneira geral. Bom, então para isso, mais uma vez, vou me fazer aqui valer da contagem dupla. E aí, nesse caso, eu nem vou olhar de uma maneira preliminar para os dois lados da conta. Eu vou primeiro fazer uma outra verificação, observe.
Considere um grupo de N pessoas, dentre as quais devem ser escolhidas K para formar uma comissão. Então tem N pessoas e K vão ser escolhidos para formar uma comissão. Sendo que uma das escolhidas deve ser destacada como presidente da comissão. Então uma das pessoas que vai ser escolhida deve ser destacada como presidente. Então assim, escolhendo inicialmente as pessoas que vão compor a comissão, nós temos N escolhe K possibilidades. Então escolheu-se todas as pessoas que vão fazer parte da comissão. O número de maneiras disso ser feito é N escolhe K. Uma vez escolhidas as pessoas que compõem a comissão, temos K maneiras de escolher seu presidente, ou a sua presidente, né? A questão é que, como já foram escolhidas K, para cada grupo de K, existem K possibilidades, que é cada uma das pessoas escolhidas, para ser a presidente. Então, com isso, há K vezes N escolhe K comissões, destacando a presidência. Porque nós escolhemos as pessoas e para cada uma das escolhas, nós escolhemos posteriormente a pessoa que vai ser a presidente dessa comissão. Então existem N escolhe K maneiras de escolher as pessoas e K maneiras de escolher a presidência dessa comissão. Então o produto mostra todas as variações possíveis. K vezes o binômio N escolhe K. Como estamos tratando da contagem dupla, a expressão natural, por outro lado, vamos fazer a mesma montagem da comissão e da presidência. Mas agora escolhendo inicialmente, nesse momento, a pessoa que vai presidir. Então, em vez de escolhermos primeiro a comissão em si e depois a presidência, nós vamos inverter a ordem de escolha. Vamos escolher primeiro a pessoa que vai ser a presidente da comissão e depois escolhemos o restante da comissão. Para isso, nós temos N possibilidades. Então, primeiro nós temos que escolher a pessoa que vai ser a presidente. O grupo original tinha N pessoas, então tem N possibilidades de escolher essa pessoa. Uma vez escolhida a pessoa que é presidente, sobram N-1. Escolhida a pessoa que vai presidir, então escolhemos agora o restante da comissão. Lembrando que uma pessoa já foi escolhida para ser a presidente, e ela é uma das pessoas que compõem a comissão. Então agora nós temos N-1 no total de pessoas que podem ser escolhidas, e que dentre elas nós vamos escolher o restante, ou seja, a comissão total tinha que ter K, como uma já foi escolhida, então agora nós temos que escolher K-1. Então o número de variações possíveis, que é o número de escolhas, vai ser N-1 escolhe K-1. E aí, portanto, há um total de N vezes N-1 escolhe K-1 comissões, com a respectiva presidência possíveis de serem formadas. Então nós contamos exatamente a mesma coisa. É o número de comissões estabelecida à presidência. Só que agora nós contamos primeiro a escolha da presidência, o número de possibilidades, e aí multiplicamos pelo número de maneiras de escolhermos o restante da comissão. Mas esse produto, no final das contas, mostra o número de comissões que podem ser formadas, com uma pessoa sendo a destaque como presidente da comissão. Ora, se aquilo que nós havíamos contado no início, que tinha dado K vezes N escolhe K, é a mesma coisa que nós contamos quando fizemos N que multiplica N-1 escolhe K-1, a única conclusão possível, né, escrevendo isso aqui, se por um lado podemos montar essa configuração de K que multiplica N menos K maneiras possíveis, e de outro, a mesma configuração pode ser contada de N que multiplica N-1 escolhe K-1 modos distintos, então nós temos que esse produto ele deve ser igual, necessariamente. E aí, uma vez que esse produto é igual, aí nós podemos passar o K, que é um fator ali à esquerda, multiplicando, nós podemos dividir dos dois lados por K, e aí chegamos então à conclusão de que o binômio N escolhe K é igual ao produto da fração N sobre K, multiplicado pelo binômio N-1 escolhe K-1. Bom, mais uma propriedade, dado N um número natural, então o binômio 2N escolhe N é igual à soma dos quadrados dos binômios N escolhe 0, com N escolhe 1, com N escolhe 2, até N escolhe N. Os quadrados desses binômios. E aí, para provar essa propriedade, aliás, antes, né, vamos ver aqui um exemplo, fazendo N igual a 3, então nós temos o binômio 6 escolhe 3, como sendo o resultado da soma
3 escolhe 0 ao quadrado, mais 3 escolhe 1 ao quadrado, mais 3 escolhe 2 ao quadrado, e o binômio 3 escolhe 3 também ao quadrado. Ou ainda, o binômio 14 escolhe 7, como sendo, fazendo n igual a 7 aqui no caso, como sendo o resultado da soma do quadrado de 7 escolhe 0, mais o quadrado de 7 escolhe 1, até o quadrado de 7 escolhe 7. E aí, para verificarmos essa propriedade de uma maneira geral, mais uma vez, faço uso aqui da contagem dupla, que é talvez o principal recurso quando a gente fala em argumentos combinatórios. Bom, então, para fazer o uso da contagem dupla, escolhemos um dos lados da igualdade para nos servir daquele objeto como sendo a contagem em um determinado contexto. Então, a gente precisa contextualizar aquele binômio ou aquela soma. E aí, o que nós precisamos fazer depois é pegar o outro lado da igualdade e tentar fazer com que isso seja a contagem do mesmo contexto que a gente fez, mas contando de uma outra maneira. Então, talvez o que é um exercício nesse caso, que é até um pouco de criatividade, é exatamente tentar perceber esse contexto no qual esses membros da igualdade podem ser inseridos. Nesse caso, considere um grupo com 2n pessoas, sendo n mulheres e n homens. Nós temos esse contexto. Existe um grupo com 2n pessoas, desse grupo, metade homem, metade mulher. N mulheres e n homens. Queremos formar uma comissão com n pessoas desse grupo. Então eu quero escolher n dentre as 2n no total. Então, por um lado, basta escolher n pessoas dentre 2n. Então aqui não se está estabelecendo quantas mulheres e homens nem nada. Estou escolhendo n pessoas dentre as 2n. O número total de comissões é 2n escolhe n. O número de modos distintos de formar essa comissão. Por outro lado, expressão recorrente, vamos montar a comissão determinando quantas mulheres e quantos homens estão participando da escolha. Voltemos aqui rapidamente na última tela, lembrando que aqui nessa contagem, 2n escolhe n, não se estabeleceu quantos homens e mulheres tinham. Ou seja, o que fez aqui foi um processo de todas as possibilidades de quantidade de homens e mulheres. Aqui tem todas as comissões possíveis, com n pessoas escolhidas dentre as 2n. Então aqui, quando a gente especifica agora, vamos montar a comissão, determinando quantas mulheres e quantos homens estão participando da escolha, o que significa dizer que, para mostrar todas as comissões, eu tenho que fazer todas as variações possíveis. Todas as possibilidades. Só com homem, só com mulher, com um homem e o restante mulher, com uma mulher e o restante homem, tem que fazer todas as variações possíveis. Então, para isso, começando por escolher apenas mulheres na comissão, ou seja, com 0 homem e n mulheres, porque aqui faz bastante sentido para os nossos objetivos pensar que se só tem mulher, é porque tem 0 homem. Isso é óbvio. Mas esse óbvio, ele precisa ser escrito para fazer sentido a conta que eu vou mostrar. Então, as comissões que tem só tem mulher, então 0 homem e n mulheres, elas são formadas fazendo n escolhe 0, são n homens e n mulheres no total, vale lembrar. N escolhe 0, escolhendo o homem, vezes n escolhe n, escolhendo mulheres. Então esse produto nos dá o número de comissões com apenas mulheres. Aí, vou fazer uma, entre aspas, artimanha, observando que n escolhe 0, pelas combinações complementares, é igual a n escolhe n. São combinações complementares. Então aqui eu vou escrever que n escolhe n é igual a n escolhe 0. Então multiplicar n escolhe 0 com n escolhe n é o mesmo que multiplicar n escolhe 0 com n escolhe 0, que vai dar n escolhe 0 ao quadrado. Então n escolhe 0 ao quadrado nos dá o número de comissões apenas com mulheres. Agora pensando nas comissões que tem um homem e o restante todo de mulheres, ou seja, as comissões têm que ter n pessoas, se tem um homem, tem n menos 1 mulheres. Então nós vamos ter o número de comissões dado por n escolhe 1, multiplicado por n escolhe n menos 1. N escolhe 1 pela escolha do homem, e n escolhe n menos 1 pela escolha das mulheres. E o produto para fazer todas as variações possíveis. Então nós temos essa quantidade de comissões, que nós podemos escrever
Lembrando que n escolhe 1 e n escolhe n menos 1, de novo, são combinações complementares. Então, n escolhe n menos 1 é igual a n escolhe 1. Então, esse produto pode ser visto como sendo n escolhe 1 ao quadrado. As comissões que têm apenas um homem. Com 2 homens e o restante mulheres, então 2 homens e n menos 2 como sendo o número de mulheres, nós temos n escolhe 2 vezes n escolhe n menos 2, n escolhe n menos 2 como esse produto como número de comissões, e mais uma vez, n escolhe n menos 2 é igual a n escolhe 2, pelas combinações complementares, então isso pode ser visto como n escolhe 2 ao quadrado, que é o número de comissões com 2 homens e o restante de mulheres. E assim a gente pode continuar. Então as comissões, de uma maneira geral, com 0 homem, n escolhe 0 ao quadrado. As comissões com 1 homem, n escolhe 1 ao quadrado. Com 2 homens, n escolhe 2 ao quadrado. Até as comissões que só tem homem. Então, que seria n escolhe n ao quadrado, são o número, representa essa soma, as comissões, o número de comissões possíveis de serem formadas. E aqui, observe, nós fizemos todas as variações. Desde comissões que não tinham nenhum homem até comissões que só têm homens. Comissões que não tinham nenhuma mulher até comissões que têm todas formadas com mulheres. Então, isso representa todas as comissões com N pessoas, com todas as variações possíveis. Mas lembrando que as comissões que nós havíamos calculado na outra maneira de pensar era 2n escolhe n. Então, logo, 2n escolhe n, que é o número de comissões com n pessoas, tem que coincidir com essa soma que foi estabelecida. Então, isso mostra, repito aqui mais uma vez, uma maneira de reafirmar o entendimento do cálculo e do raciocínio combinatório. Quando um aluno ele se depara com isso, se ele é capaz de compreender uma demonstração desse nível, e isso aqui é perfeitamente possível de ser aplicado numa sala de aula de ensino médio, claro que não num nível inicial, talvez nem num nível intermediário, mas quando o aluno ele já tem uma maturidade, ele alcançou uma certa maturidade nos problemas combinatórios, se ele é levado a uma percepção de uma demonstração por argumento combinatório e é capaz de compreender, significa que ele compreendeu plenamente, e aí os nossos esforços como professores foram atendidos de maneira plena. Então, assim, o importante aqui é ratificar o aprendizado do aluno. Que é claro que para um aluno se deparar com uma situação dessa, é porque realmente ele já passou pelos processos de resolver os problemas, né, de combinações, muitas vezes de permutações, de arranjos, para entender essas ideias, e aqui seria uma espécie de ratificação. Eu fecho então aqui o vídeo, apresentando 2 referências importantes que eu me baseei para montar essas telas. Uma delas foi uma lista de exercícios, até inclusive, que é disponível no portal da matemática, e o outro uma dissertação de mestrado da Universidade de Brasília. Essas 2 referências aí, elas vão ter mais exemplos, elas vão, na verdade, aprofundar mais, evidentemente, do que eu apresentei aqui nessa simples apresentação que foi feita nessa aula. E me despeço de todos, esperando que essa apresentação possa servir de alguma forma como contribuição para as aulas dos colegas que assistem.